pessoal, eu sou a Bia. Eu sou o Lucas. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Filhos da Luz. Hoje temos a nossa TV de volta, graças ao bom Deus. E hoje nós temos aqui, ó, na verdade é o nome, né? Super Bom. Super Bom é a indústria de alimentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde você encontra produtos vegetarianos e produtos veganos. Sim. Né? Então, é a indústria da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá bom? Se você não conhece, entra no site também, que a gente vai deixar o site para vocês, tá? E Super Bom. Então, guarde esse nome, se você ver no mercado, lembre-se, tá bom? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só tem produto natural, tá bom? Produtos veganos, vegetarianos, né? Não tem carne, não trabalha com carne, nem de boi, nem de frango, de peixe. Tipo de carne. Nenhum tipo de produto, não sei se produto animal. Não sei dizer com precisão. Mel é produto animal, então trabalha com alguns tipos. Mas carne, você vai encontrar carne, tá bom? Super Bom, indústria de alimentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá bom? Então, se você tiver interesse, entra no site, busque aí na internet um lugar para você poder comprar os seus, para você poder ver o que está vendendo. Mas então, tá aí, Super Bom, beleza? Alimentos naturebas, maravilha, beleza? E já fica aí, né? Se você ver um dia, você vai lembrar da gente, vai lembrar da igreja, beleza? Tudo bem, pode confiar, é saudável. E aí também aqui a gente tem mais alguns livros. Esse aqui é o Terceiro Milênio, tá? Um livro bem antigo, mas é muito bom, do Alejandro Bulhon. Essa aqui é a Meditação Jovem do Ano, Inegociável, do pastor Vene Fritz. E aquele ali é o livro do ano, O Ministério da Profecia, dos pastores americanos Mark Finley e Loron Wade. É um nome difícil que não dá para decorar. Mas o Ministério da Profecia, esse ano você vai ouvir muito sobre ele, muito provavelmente. Então ficam aí as 3 dicas de livros. Também está aí embaixo para vocês, se vocês tiverem interesse. Lembra, CPB, tá bom? Você encontra estes livros. Então tá aí os livros, Super Bom, fica a dica. E antes de a gente recapitular a nossa lição de número 7, vamos deixar a música e 1 minuto. E a música de hoje é... De Deus. A música é de Deus. Mas o nome da... o nome... A música chama-se De Deus, tá? A música chama-se De Deus, da Daniela Araújo. Então, música pra você, 1 minuto rolando e a gente já volta. Pessoal, vamos então para a nossa recapitulação da lição de número 7. Lição de número 7. Já passamos da metade do trimestre. Pois é, daqui a pouco acaba. Lição de número 7, que tem como título Uma Igreja em Crise, tá? E o texto-chave que nós escolhemos, que a lição nos trouxe, é o texto de Daniel, capítulo 9, do verso 1 até o verso 19, tá bom? E o texto que a gente destaca para vocês, que a gente manda para vocês, é o texto de Daniel 9, verso 4, que fala o seguinte: Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam
e guardam os teus mandamentos. Muito bem, então fala um pouco de Deus, da relação de Deus com o homem e do homem para com Deus. Que a gente sempre se lembre disso, entenda isso e viva isso. Amém? Amém. Perfeito. Então a primeira pergunta que a gente solta para vocês, deixem nos comentários, comentem aí o que vocês acham, tá bom? Primeira pergunta, as igrejas são formadas pelo quê? O produto básico de uma igreja. Porque sem elas não tem igreja. A igreja é formada pelo quê? Pessoas. Por pessoas. É óbvio. Uma igreja é formada por pessoas. E as pessoas são o quê? Imperfeitas. Imperfeitas. Pecadoras. Pecadoras. Erram. Falham. Então logo a gente pode tirar uma conclusão muito básica. As igrejas são perfeitas? Não. Óbvio que não. Primeira coisa em mente. Enquanto a gente está aqui, não vai ser perfeito. Sim, Nada vai ser nem perfeito. a igreja de Deus, o povo de Deus vai ser perfeito. Porque não é porque nós somos filhos de Deus que nós somos perfeitos. Nós erramos. Nós temos traços de personalidade que não são da vontade de Deus, mas que enquanto a gente viver nesse mundo de pecado, a gente vai ter. Então, se as pessoas são imperfeitas, a igreja composta de pessoas vai ser imperfeita. Lógico, existem pessoas que de mau caráter mesmo, de más intenções, elas usam a igreja para tirar proveito, com dinheiro, com sucesso, com fama. Essas pessoas, elas meio que voluntariamente deturpam o meio, deturpam a igreja, deturpam o nome de Deus. Mas não é isso que estamos falando aqui. A gente está falando aqui da igreja, de uma igreja sincera, de pessoas sinceras que estão lá para adorar a Deus sincero, de pastores sinceros, honestos, que amam a obra de Deus, de membros que amam a obra de Deus e estão lá de forma sincera. Mesmo uma igreja sincera, uma igreja fiel, uma igreja honesta, uma igreja séria, nunca vai ser perfeita. Pelo simples fato De sermos pecadores. de sermos pecadores e a igreja ser feita por nós, de Pecadores. pessoas, pecadores. Entendeu? Então a igreja não é perfeita. Existem pessoas que... Pensa naqueles grupos de pessoas que não vão para a igreja. Muitos ali. Ou eles não vão para a igreja porque eles acham que na igreja só tem pilantra, que só faz malandragem. Ou eles já foram para a igreja e na igreja viram coisas que não queriam. Viram falhas, viram pecados, viram erros que se desagradaram e por isso saíram. Aqui nós estamos falando desse aspecto da igreja, uma igreja que é séria, mas não é perfeita. Porque uma igreja séria não é sinônimo de perfeição. Não é sinônimo de perfeição. Então não sei se você se enquadra em um desses dois lados, dos que não querem saber de igreja, porque só tem pilantra, ou se você já foi para a igreja e encontrou coisas que você não queria e fizeram você sair. Se você se enquadra nesses dois grupos, fica aqui. Calma, ouça o que Deus tem para te falar. Não é a igreja que vai te falar, é Deus que vai te falar. Tá bom? E se você conhece algum irmão, algum amigo que está nessa situação, manda para ele, fala com ele, mostre para ele essa realidade que a gente vai mostrar aqui pela palavra de Deus. Tá? Então, beleza. Igrejas são feitas por pessoas em todas as épocas. E em todas as épocas as igrejas foram defeituosas, como são defeituosas. Na época de Daniel não era diferente. Daniel tinha problemas na igreja. A igreja de Daniel tinha falhas. A igreja tinha erros. A igreja tinha problemas. Né? E o que a gente vai discutir hoje é o que Daniel fez. Primeira coisa, Daniel não se desvinculou da igreja. Daniel viu coisas que ele não queria. Né? Daniel viu coisas que o desagradaram, que o entristeceram. Mas ele não saiu da igreja. Ele não deixou a igreja de lado. Pelo contrário, ele fez outras coisas pela igreja, mas ele não se desvinculou da igreja. Ele continuou ali, firme, porque ele estava ali por quem? Por causa de Deus. Por causa de Deus e não dos homens. E ele se manteve muito firme nisso. Eu não vou sair porque eu encontrei coisas que eu não quero. A minha atitude deve ser outra, que é o que nós vamos falar aqui. Sobre o que Daniel fez quando ele encontrou, quando ele viu coisas que ele não queria ver e que ele não deveria ver.
que não deveriam acontecer, né? Então a gente vai falar sobre o que Daniel fez isso. O que Daniel fez diante disso? Primeira coisa, Daniel não se desvinculou. Daniel não saiu, não abandonou a igreja. E aí cabe a grande pergunta: o que Daniel fez pela sua igreja falha? Se ele não saiu, o que Daniel fez quando ele viu coisas que não queria? É uma palavra muito simples. O que Daniel fez? Orou. Simples. Daniel orou pela sua igreja. Daniel, ele amou a sua igreja quando ele viu que a igreja estava em caminhos errados. Então, ao invés de Daniel olhar e falar, que se vire essa igreja, ele foi lá e falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? É orar. Eu não vou conseguir mexer num sistema complexo, não vou conseguir obrigar ninguém, e nem quero obrigar ninguém, eu não vou conseguir mudar a situação pelas minhas forças. O que eu posso fazer? Orar. O Daniel foi a Deus pela sua igreja, né? Daniel depositou em Deus os problemas da igreja, né? E ele orou intensamente para que Deus fizesse o quê? Para que Deus agisse, intercedesse, estivesse presente. Sim, ou que as pessoas sentissem. E a partir daí mudasse a realidade espiritual das pessoas, né? Intensificasse a vida espiritual dessas pessoas, para que Deus transformasse a situação espiritual daquelas pessoas. Então Daniel amou a igreja. Daniel orou pela igreja. Ele se incomodou com aquela situação e falou, eu tenho que fazer algo. Não simplesmente abandonar, mas eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a parte que eu posso fazer agora? É orar. É orar pela minha igreja. Porque muita gente, eu não vou conseguir fazer a obra porque eu quero. O que eu posso fazer é orar. E Daniel não hesitou. Daniel foi e mostrou a Deus os problemas que a sua igreja enfrentava, que os seus irmãos na fé enfrentavam. Essa foi a reação de Daniel e é um exemplo do que nós devemos fazer quando a gente está nessa situação de Daniel. Sim. Né? Quando a gente encontra coisas na igreja que a gente não quer ver, que a gente não deveria ver, e que nos incomodam, qual é a reação que Daniel nos mostra aqui? Vá a Deus. E ore? Não, sim, mas apresente. Apresente a sua igreja. Mostre para Deus a sua igreja. Não porque ele precise ver, mas para você orar pela sua igreja. E a lição trouxe 4 coisas mostrando o que Daniel fez. Então a primeira coisa, Daniel orou pela igreja. Ele não saiu por aí fazendo fofoca, criticando o pastor, criticando aquele irmão que pecou, criticando as pessoas que falharam. Daniel simplesmente orou pela igreja. Não ficou difamando a igreja. Primeira coisa. Aí pode mandar ver. A segunda foi ele se colocar no meio deles. Eles não falaram tipo, eu sou melhor que eles, não vou fazer tal coisa. Não, ele falou, eu sou um deles. E aí ele que se colocou no meio e orou para todos, inclusive ele, estarem firmes na fé com Deus. Daniel, ele se colocou no meio daquele povo que estava defeituoso. Então Daniel não se colocou num patamar acima, né? Não, eu sou melhor, Senhor, eu estou orando por aquelas pessoas que, coitadas, elas estão... Não, falou, Senhor, nós pecamos, nós fazemos besteira, nós, não eles. Não, nós. Daniel se colocou no meio daquela igreja. Ele entendeu que ele estava no meio daquele problema também. Ele se identificou com a igreja, porque a igreja era a comunidade dele. A igreja era o povo que ele pertencia. Então ele não se sentiu melhor. Ele não apontou o dedo. Ele não julgou. Não se colocou acima e nem colocou os outros abaixo. Mas ele entendeu que estava todo mundo no mesmo barco. Todo mundo é farinha no mesmo saco. Todo mundo ali estava errado. E todo mundo merecia o fim, merecia a morte, merecia que Deus saísse de perto e falasse, se vira. Ninguém ali merecia as bênçãos de Deus, nem ele. E ele entendeu isso. Ele entendeu que ele não era melhor. E que ele estava no meio daquela igreja defeituosa. Segunda coisa. A terceira coisa que ele fez, ele reafirmou a necessidade, né? Ele mostrou que a solução para aquela situação
era voltar para os caminhos de Deus, voltar a fazer aquilo que Deus pediu para fazer. Então era voltar para o caminho, para ouvir a voz, para ouvir a palavra de Deus. Ele reafirmou isso, ele entendeu que a solução era essa. E a última coisa que ele fez, que a lição nos mostra... Daniel reagiu com renúncia própria. Ele fez o que ele achava certo. Ele foi lá, ele orou, e na lição fala que ele depositou tudo que ele tinha para fazer a oração. Sim. Essa oração intercessória. Sim, ele fez a oração intercessória, né? Que ele se humilhou. Isso. A ponto de fazer jejum e se desgastou pela igreja. Se vestir de pano de saco e cinza. Então, Daniel, ele se desgastou fisicamente e mentalmente pela igreja. Ele fez jejum pela igreja. Ele se vestiu de pano de saco, jogou cinza na cabeça por causa da igreja. Então ele se humilhou pela igreja, porque ele entendia que ele estava no meio da igreja, que ele fazia parte dessa igreja. Daniel, então, ele renunciou a si mesmo e sofreu pela igreja, que ele amava, pelos seus irmãos, pela sua comunidade. São os 4 principais pontos que Daniel fez, que a lição trouxe. E aí a gente pergunta, por que Daniel precisou orar e por que nós precisamos orar pela igreja? Se a igreja é o povo de Deus, se Deus ama a igreja, se Deus cuida da igreja, por que eu tenho que apresentar para Deus o que está acontecendo com a igreja? Deus não sabe o que está acontecendo na igreja? Sabe. Então por que eu tenho que orar pela igreja? Qual o sentido disso? Para que orar pela igreja? Né? A gente falou que Daniel fez a oração intercessória e deixou o exemplo de nós fazermos a oração intercessória pela nossa igreja. Por quê? Pelo simples fato de que quando a gente ora, a gente permite que Deus interaja, né? A gente permite que Deus atue na situação. Então, quando eu oro por alguém, pela igreja, eu permito o quê? Que Deus atue. Que Deus haja, que Deus atue, que Deus mexa naquela situação. Então, quando eu vou em oração a Deus, eu falo, Senhor, mexe. Senhor, interfere. Interfere nessa situação. Por favor. Então, essa é... Opa, caiu a luz. Hashtag tela preta e branca. Sabe que deixa a tela preta e branca. Mas então, quando a gente ora, a gente fala, Senhor, atua nessa situação. Atua nessa situação. Pode, sabe, intervenha nessa situação. Essa é a necessidade da oração. Essa é a grande necessidade de orar. Por isso nós temos que orar, né? E a segunda pergunta que a gente faz... Na lição fala, na oração, as nossas orações dão autorização para que Deus atue. Sim. Não é porque a gente não faz a oração que ele não esteja atuando. Sim. Mas a oração abre uma porta para que ele possa atuar. Não que Deus precise que a gente deixe, mas lembra na questão do livre-arbítrio. Se a gente pedir... Exatamente. Deus, ele se nós permitirmos que se a gente escolher deixar que Deus transforme, que Deus trabalhe, aí ele vai. Então é uma autorização no sentido que ele precisa que a gente deixe. Não que a gente tenha que dar permissão para Deus fazer, mas tem uma grande questão que é o livre-arbítrio. Deus vai trabalhar naquilo que a gente deixa ele trabalhar, que a gente quer que ele trabalhe. Então é por isso que a oração é tão importante. A oração intercessória é tão importante. Permitir que Deus trabalhe por causa do livre-arbítrio. Tá? Então a oração não é inútil. Deus sabe do que está acontecendo, mas ele interfere se nós quisermos, se nós permitirmos que ele trabalhe. A segunda pergunta que a gente faz, que a lição trouxe, é, lembrando, né, que Daniel fez jejum. Sim. Então, qual que é o papel que o jejum desempenha na experiência cristã? E aí? Qual que é o papel do jejum? Acho que todo mundo já ouviu ou já leu que Jesus é o pão da vida. Sim.
Então, o fato da gente ter a necessidade de comer no almoço, na janta, ter a nossa alimentação, mostra que a gente também tem necessidade de ter Jesus na nossa vida, que é o pão da vida. Sim. Quando a gente abre mão do alimento, a gente percebe que a gente precisa do alimento. Porque o nosso corpo começa a sentir fome, ele começa a ficar até, depende do tempo que você fica, ele começa a ficar fraco. E quando a gente entende que nós precisamos de alimento, a nossa realidade, o que nós estamos sentindo, remete para a questão espiritual. A gente entende que assim como nós precisamos de comida, nós precisamos do pão da vida, do alimento espiritual. Nós precisamos de Deus. Então esse é o papel do jejum. A gente se humilha perante Deus. A gente reconhece que Ele está acima, que nós precisamos dEle, que nós necessitamos dEle para viver, assim como nós necessitamos do alimento. A gente entende que a gente necessita mais de Deus do que da comida. E a gente entende a nossa relação entre Deus e nós. O quanto que a gente precisa dele. A gente para e lembra, sabe? Meu, eu não sou o dono disso aqui. Se eu não tiver coisas, eu morro. Assim como se eu não tiver comida, eu vou morrer uma hora. Se eu não tiver Deus, eu vou morrer. Talvez não a morte que a gente conhece aqui, mas eu não vou ter vida. Eu não terei direito à vida que Deus criou para me dar. Entendeu? Então, esse é o grande papel do jejum. Muito mais do que físico. De você limpar a mente, você estar apto com a sua mente limpa para estudar, para você ouvir a Deus, é você entender quem é você perante Deus e o quanto a gente precisa dele. Então, quando você fizer jejum, pensa nisso. Tenha esse propósito. Tá? Bom, então, e é óbvio, né? A gente tem que entender, como a gente veio falando, que a vida em comunidade, como igreja, requer oração intercessória uns pelos outros. Requer amor uns pelos outros. Porque se a gente faz parte de uma mesma igreja, como que a gente chama as pessoas que vão na igreja com a gente? Irmãos. Mas como? Irmãos. Irmão. Cara, irmão. Pensa no seu irmão. Ainda que você brinque com ele. Ainda que você tenha raiva dele às vezes. Pensa no sentido puro da palavra. É irmão, é família. É alguém próximo. É próximo, é alguém que você ajuda quando você precisa. É alguém que você ama. É alguém que você se importa. É irmão. Essa é a vida em comunidade. Ela requer oração. Requer oração intercessória. Ela requer amor. Ela requer cristianismo. Para ficar reflexão. Nós temos que ser cristãos com as pessoas da nossa igreja também. Não é? Com a nossa família na fé. Né? Então, como será que a gente tem vivido o cristianismo com a nossa família na fé? Fica a reflexão. Vida em comunidade requer oração. Vida em comunidade requer amor. Assim como Daniel demonstrou pelos seus irmãos. A vida em comunidade requer apoio para caminhar. Porque está todo mundo ali, ou a maioria, ou muitos ali, andando para o mesmo lugar, buscando o mesmo objetivo. E é necessário o apoio, a ajuda, para que todos concluam a caminhada. Então que a gente possa ter esse senso de amor, de família, de a gente orar pela nossa igreja, pela nossa comunidade, entendendo que é uma família e que uns precisam dos outros ali. Se a vida cristã fosse para ser sozinha, Jesus não teria 12 discípulos, Deus não mandaria fazer igreja, Deus não pediria para os cristãos viverem juntos em comunidade. Vida cristã não é sozinha, é em comunidade. Uma vez que estamos na comunidade, temos que entender que a oração é primordial, que o amor é primordial, que a ajuda, o apoio
é primordial. Assim como foi com Daniel em relação à sua comunidade. E muito mais do que Daniel, porque Daniel ele mostrou, Daniel ele foi um espelho. Daniel foi um exemplo de algo de um exemplo, de uma demonstração que seria maior ainda. O que será que foi que Daniel mostrou? Quem será que Daniel refletiu por meio do que ele fez perante a sua comunidade? Jesus? Quem Daniel mostrou? Jesus. Jesus, porque a relação de Daniel com a sua igreja é a mesma de Jesus com a igreja hoje. O que Daniel fez perante a sua igreja? Ele se humilhou. Se humilhou. O que mais? Por amor. Por amor. Ele intercedeu pela igreja. Né? Ele se... O que mais? O que Daniel fez? O que a gente pode falar? O que a gente pode ver que ele fez? Daniel se identificou com os tem pecados. várias coisas. Se identificou com aqueles pecados que eles haviam feito. Né? Ele se colocou no meio. Ele se tornou um. Se tornou um com aquele povo. Né? Ele amou aquela igreja, a sua comunidade. E tudo isso Cristo fez e faz. Cristo intercede pela sua igreja, pelo seu povo. Cristo se faz um conosco, não porque ele peca, mas porque os nossos pecados caíram sobre ele. Cristo se faz um conosco. Cristo chora quando nós choramos. Quando a igreja de Cristo está com problemas, Cristo não que está com problemas, mas ele não está feliz. Sabe? Jesus não é um rei. Ele é o rei. Autoritário. Mas não aquele rei autoritário e ditador que fica numa plataforma olhando lá de cima. Jesus está no meio. Jesus quer participar. E é por isso que Jesus se incomoda com a sua igreja. Jesus ama a sua igreja. Jesus intercede pela sua igreja. Jesus se importa com a sua igreja. Jesus se humilha para a sua igreja. Jesus trabalha pela sua igreja. Jesus se faz um com a sua igreja. Tudo isso Daniel fez. E tudo isso Deus nos chama para fazermos hoje. Fica a dica. E se você é uma pessoa que foi para a igreja e não está mais na igreja, meu amigo, eu quero te dizer uma coisa. Nós queremos te dizer uma coisa. E Deus quer te dizer uma coisa. Se você saiu porque você viu coisas que você não queria, desculpa. Nós pedimos, eu não sei de qual igreja você ia, mas nós como cristãos, como seguidores do mesmo Cristo que você, como irmão na fé, nós te pedimos desculpas pela igreja, mas entenda, Jesus não tem nada a ver com isso. Vá para a igreja por Jesus, não por homens. E entenda que você vai encontrar problemas. Se você nunca encontrou, se você está na igreja bonitinho, entenda que você está em um lugar imperfeito. Você vai encontrar problemas. Mas esteja ali por causa de Jesus e não por causa de pessoas. E se você saiu por causa de pessoas, volte por causa de Jesus. Jesus não tem nada a ver com os erros que fizeram com você, com as injustiças que fizeram com você. E Ele te chama para firmar a sua vida espiritual na rocha, que é Ele. Não em pessoas, porque pessoas erram, pessoas são falhas. Mas vá para a igreja por Jesus. Jesus está voltando. E não é tempo de a gente brincar. Não é tempo de a gente brincar de ser cristão. Brincar de ir para a igreja. Jesus está voltando. E se a gente não estiver na igreja por Jesus, se a gente não andar por Jesus, com Jesus, nós não viveremos com Jesus na eternidade. Então, se você saiu por causa de pessoas da igreja, volta para a igreja e fique lá por causa de Jesus, porque Ele não tem nada a ver com as coisas erradas que estão lá dentro. E se você está na igreja, esteja ciente que é um lugar defeituoso, um lugar problemático, mas esteja ali por causa de Jesus. Entenda a nossa relação com a nossa comunidade, a relação de Cristo com a igreja, de Daniel com a igreja,
E qual deve ser a nossa relação com? Deus. Sim, com a nossa igreja. Entenda. Olhe para Cristo. Então temos também as citações de Ellen White referente à igreja, tá bom? Nós temos 3 citações. A primeira citação diz o seguinte: ao mesmo tempo que o Senhor traz para a igreja os verdadeiramente convertidos, Satanás traz para a sua comunhão pessoas não convertidas. 2 influências oponentes estão continuamente atuando sobre os membros da igreja. Uma atua em favor da purificação da igreja e a outra em favor da corrupção do povo de Deus. Segunda citação. Eu esperei ele falar da segunda, mas você não falou. Segunda citação. Embora existam males na igreja e tenham que existir até o fim, a igreja destes últimos dias deve ser a luz neste mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. Então a igreja é luz. E a terceira citação e última: no mundo existe apenas uma igreja que se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados, e todo aquele que chamar a atenção do mundo e de outras igrejas para esta igreja, denunciando-a como Babilônia, está trabalhando de acordo com aquele que é o acusador dos irmãos. O mundo está cheio de ódio contra os que proclamam a obrigatoriedade da lei de Deus, e a igreja que for leal ao Senhor terá que enfrentar um conflito de proporções gigantescas. Saúde. Obrigada. Os que tiverem alguma compreensão do que significa esse conflito não voltarão suas armas contra a igreja militante, mas lutarão pelo povo de Deus com todas as suas forças contra a confederação do mal. Pesado. As citações estão aqui embaixo. Se você quiser, leia, reflita nessas citações, pensa sobre elas e entenda que nós temos que amar a nossa igreja, porque somos de uma mesma família. Pensa nisso e não deixe de ir à igreja por causa de pessoas. Volte para lá por causa de Jesus. Pensa nisso. Vamos orar? Vamos. Senhor nosso Deus, por favor, nos ajude a nos importarmos com a igreja, a amarmos a nossa igreja e que a nossa relação com a nossa igreja seja igual à relação de Cristo com o teu povo. Nos ajuda a sermos cristãos verdadeiros com a nossa família de fé. Nos ajuda a termos essa relação com a nossa igreja, relação de amor, relação de afeto, que a gente interceda pela nossa igreja. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O nosso verso-chave, Efésios, 5. capítulo 5, verso 8, que fala o seguinte: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Então, que sejamos filhos da luz, que a gente ande com o Senhor. Jesus te espera. Jesus está voltando. Se prepare e tenha um excelente sábado. A gente se vê na próxima sexta-feira. Beijo. Valeu!